Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje eu tô sem voz. Mas vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Eu quero convidar você. Nós temos um tempo de oração, um tempo de adoração do nosso Senhor, um tempo de adoração do nosso Deus. Você agora pode ficando aí no seu cantinho, no seu momento, no seu secreto. Vamos orar juntos, né? Vamos orando ao nosso Pai, agradecendo a nossa vida, agradecendo ao nosso Senhor por tanto que Ele faz por nós. Obrigado por tanto que o Senhor faz por nós, meu Deus, por nos ensinar a lidar com esse mundo físico, com o mundo espiritual, por ensinar-nos, Senhor, a lidar com a presença do ladrão constante, tentando roubar, assaltar, tentando nos ensinar e nos ensinando a ser vigilantes quanto ao nosso lugar na vida. Pai, o Senhor nos ensinou a encontrar o nosso lugar na vida, ensinou a encontrarmos o nosso lugar dentro desse mundo, a saber discernir o que devia ser priorizado e o que deveria ser deixado para depois. O Senhor nos ensinou a relacionarmos uns com os outros da maneira correta, como Deus se agrada. O Senhor nos ensinou sobre aquilo que precisa ser deixado e o mais poderoso. O Senhor abriu um caminho para que o ser humano pudesse se tornar semelhança como o Senhor, Filho de Deus, apto a realizar maravilhas na terra, a ser portador da luz, a caminhar e ver, andar pela vida e ouvir a vida, e enxergar o que a vida realmente é, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nessa terra, dado a oportunidade aos que creem, dado a oportunidade aos que creem e querem estar contigo, Deus. Papai, abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa a minha casa. Interrompe nesse momento toda e qualquer força demoníaca que esteja agindo sobre a vida minha e dos meus irmãos. Interrompe, meu Pai. Quebra esse contrato, quebra essa autoridade, quebra esse altar, para que esse altar não seja real, não seja vivo. Transporta-me para o meu lugar em Cristo, no estado mais desperto que for possível, onde posso andar contigo e em Ti, Mestre. Repreende em nome de Jesus toda a potestade demoníaca dessa ou de outras casas. Tira, Pai. Tira essa influência para que não haja sobre a vida dos meus irmãos, nem sobre a minha. Para que não haja sobre a vida da minha esposa. Para que não haja sobre a vida dos meus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Respira fundo. Mantenha a sua oração, a sua comunhão, o seu estado desperto. Amém? Hoje nós vamos de Apocalipse 14. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Feche os olhos, meu querido, minha querida. Permita que essa palavra penetre fundo em você.
Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor e da sua prostituição. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Desculpe, feche seus olhos mais um pouco, se você puder, e permita que o que aconteceu aqui possa chegar forte em você, tocando-o como uma revelação, como um ato de amor de Deus, como uma preparação, como uma primícia. Apenas isso, como um afago, um carinho. E para que isso seja possível, eu preciso fé em Deus. Fé de que Deus não está aqui para ferir, não está aqui para te machucar, meu irmão. Deus está aqui para que isso tudo que sai de Deus seja um presente para nós. E é um presente assim como foi Jesus Cristo, assim como foram os apóstolos, assim como têm sido os homens e mulheres de Deus por todas as gerações. Que tem nos dado a oportunidade de crer, que tem nos dado a oportunidade de ver, que tem nos dado a oportunidade de ser amados, de despertar e conhecer esse amor profundo e maravilhoso de Deus. Quando eu ouço essas palavras e essas profecias, eu tenho duas opções. Estou falando de mim. Uma é analisar ou tentar analisar pela minha mente o que foi dito ali. Aí eu vou entrar nesse lugar de, mas 144 e fogo, besta, inferno. E aí eu posso até, ao invés de ficar feliz, eu posso ficar angustiado, sei lá. Aí eu vou lá procurar em outra versão da Bíblia, aí eu vou procurar arqueologia. Não sei. A mente, ela tem dessas coisas, ela vai tomando um caminho próprio. E aí eu conheci, não por mérito, mas porque fui ensinado, e aí vou te compartilhar contigo um outro jeito de estudar a Bíblia, que é o jeito que eu tenho feito esse devocional. Que é de nós dois, nós tantos quanto fomos sentarmos aqui, e ao ler o que está sendo dito ali, a gente não tece comentário nenhum. A gente não tenta entender, a gente não tenta nada. A gente só deixa aquilo agir dentro, sabe? Dentro. E eu confesso que essa segunda forma, ela me gera reações muito
muito surpreendentes, muito curiosas, assim. Como se o espírito em mim daí recebesse aquilo, né? E daí não essa parte de mim que é o ego, a carne. E aí, ainda que esteja falando de fogo, de enxofre, de eleitos, e poderia ser qualquer outra passagem da Bíblia, quando eu consigo estar, e convido você a experimentar isso, nesse espaço, em que ao invés de eu ficar aqui sendo homem, sendo pessoa, sendo reação, eu me coloco como um ignorante completo e permito que a palavra viva ela faça algo dentro de mim. Aí é bem diferente. E aí tem vezes que eu entendo alguma coisa, tem outras que eu só fico com aquela alegria que eu sinto quando essa palavra viva faz o que tem que fazer aqui dentro. Então, como é para você, se você puder eventualmente ter um tempo com Deus e com a palavra dele, sem precisar do entendimento, só como se tu estivesse tendo uma refeição com teu pai. E aquilo que ele fala é o teu alimento. E aquilo entra e faz o que tem que ser feito dentro de ti e causa o que tem que causar, e tu permite isso por um único motivo, por fé. E fé em Deus é a confiança de que Deus não vai te machucar. E me parece que quando a gente está com essa confiança, algo milagroso e instantâneo acontece. E ainda que tudo ali esteja dizendo o contrário disso, a tua confiança, a tua fé em Deus faz com que tu seja, ao invés de advertido, amado. Até em uma palavra de advertência tu experimenta amor. Então tem algo tão simples nisso, mas que parece tão descabido para quem é muito temente do seu próprio discernimento. Porque ao invés de eu ficar fazendo qualquer força humana para me modelar ao que quer que esteja escrito ali, eu só fico como uma criança que recebe algo, mesmo que não saiba o que aquilo significa na totalidade. E aí é surpreendente como eu recebo coisas lindas que me causam vontade de chorar, que me causam alegria. E eu gostaria de dividir isso com você. A essa altura eu já sei que isso não é loucura, mas eu já achei muitas vezes que fosse. Então eu divido com você, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser bem mais leve se você puder se relacionar com Deus dessa forma. Como alguém que é pequeno, uma criança, que depende de Deus para tudo, que tem quase nenhuma capacidade de entender o que Deus fez, o que Deus faz e muito menos o que Deus fará. E que por fé simplesmente deixa nas mãos de Deus o que quer que Ele venha a fazer a partir daqui. Porque conhecendo o teu Deus e tendo confiança no teu Deus, de verdade, tu meio que começa a ter uma facilidade de adorar e de amar até onde ninguém vê valor nenhum, não é? Como, por exemplo, tu pode estar doente, como eu estou agora um pouco, e ainda que seja irracional, e tu pode estar adorando a Deus e estar feliz com teu Deus, porque tu reconhece até na doença o amor do Senhor por ti. Então eu desejo que Deus seja muito presente na tua vida dessa maneira. Que esses devocionais ajudem você a gerar esse tipo de relação.
Toda terça de noite, às 19h30, nós fazemos encontros mais longos online via Zoom, que é um aplicativo, e você é convidado, você pode fazer parte, mesmo que você fique de câmera fechada. Mas você pode conhecer pessoas, ouvir uma palavra como essa e também se expressar se você quiser. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus possa ser motivo de confiança para você e que você possa dele receber tudo com alegria, como uma criança que se admira com as grandezas das coisas que o seu mestre, o seu pai faz. Fique em paz e tenha um ótimo restinho de semana.